Hoje as reformas trabalhistas e previdenciárias que foi o que desencadeou esses protestos no dia de hoje. Eu queria ouvir dos nossos convidados hoje, só relembrando para vocês, o cientista político Eugênio Falcão, o historiador e militante Valdir Lima e o advogado trabalhista Antony Costa. Eu queria saber de vocês se vocês conseguem identificar algo de positivo. O que eu tratava com o deputado Anísio Maia no primeiro bloco é que praticamente uma unanimidade é que o Brasil precisa dessas reformas. Precisa da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma tributária, da reforma política, principalmente. Precisa modernizar a sua legislação nesses pontos, mas talvez a forma como está sendo feita é que vem sendo criticada, a maneira como está sendo feita e os pontos que estão sendo atacados por essa reforma. Mas eu queria ouvir de vocês se há algum ponto positivo que vocês gostariam de ressaltar, que vocês tomaram conhecimento da reforma, e o que há de mais nocivo. Valdir, pode começar com você. Primeiro que as reformas, elas não têm esse peso 2 que a mídia está dando, né? Que se não fizer uma reforma previdenciária, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai falir. Nada disso. A economia desse país, ela não gira em torno do setor previdenciário, não. Esse é um país produtivo, né? A economia do Brasil, ela é muito diversificada. As fontes, os recursos, elas são os mais diversos possíveis. O mercado interno também é muito forte. O mercado interno muito forte. O Brasil conquistou uma posição internacional de destaque, coisa inédita até então na história do Brasil. Contudo, sabemos que há hoje uma longevidade, né? A expectativa de vida do povo brasileiro, ela sofreu um certo aumento devido a vários fatores. Então é preciso sim repensar a reforma previdenciária, repensar as contribuições, mas não desses modos neoliberal, não dessa forma, desse capitalismo tão avassalador e desse governo autoritário e tirano que não negocia, que não conversa com as representações sindicais, que não conversa com o povo trabalhador, que não dialoga com o movimento social. É preciso sim fazer reforma, mas é preciso de muito mais esclarecimento, que a mídia, de uma forma geral, ela não traz também à tona. Então, programas como esse dão a gente a oportunidade de trazer outros olhares, que a mídia maior, que nós não conseguimos chegar na mídia maior. Então, é preciso uma reforma, sim, mas é preciso uma consulta popular, é preciso uma viabilização de um estudo maior, é preciso de uma discussão mais ampla com a sociedade civil e com as representações sindicais. O que é de mais nocivo nessa reforma trabalhista, ao seu ver, Valdir? O que é de mais nocivo é porque ela acompanha o projeto da terceirização, que, diga-se de passagem, os deputados federais da Paraíba, né, votaram a favor. Então, a terceirização é uma etapa dessa reforma previdenciária. Primeiro, os trabalhadores e trabalhadoras desse país perdem todos os direitos que foram adquiridos. E depois, para atingir outros direitos, eles nem vão conseguir, né? Como o cientista político aqui falou, Eugênio, como é que uma pessoa que começa com 20 anos, ela vai conseguir se aposentar? Então, o tempo, o aumento da idade para se aposentar e da contribuição é uma coisa absurda, né? Nós não temos a mesma expectativa de vida do povo europeu. O Brasil tem que ser pensado como Brasil e não se espelhar nos países de primeiro mundo, até porque nós não somos, né? Estamos em desenvolvimento, só que agora parece que demos 1000 passos atrás. Doutor Marcos, de cerca de 90 artigos que estão sendo alterados na consolidação das leis do trabalho, se a gente pegar 2 artigos que vai modernizar realmente as leis do trabalho, é muito. Vou dar um exemplo para vocês. Se fala em modernização, a CLT ela é de 1943 e previa um adicional de horas extras de 20%. Só que esse adicional já não era aplicado desde a Constituição, que prevê 50% de adicional de horas extras. Pois bem, era esperado que fosse feita uma alteração legislativa com esse projeto e corrigisse algo que já não era aplicado pela Justiça do Trabalho, que era o adicional de 20%. Mas ele é mantido mesmo assim. Para que vocês vejam que o objetivo é apenas alterar a parte que beneficia o trabalhador.
A parte que prejudica o empregador ela é toda alterada, mas a parte que beneficia o trabalhador, ela não é aprimorada. Então, assim, é uma reforma unilateral. Eu posso citar vários dispositivos para vocês entenderem quão funda é essa reforma. Por exemplo, se retira o direito a horas de trajeto, a gente chama horas in itinere na justiça. O que é isso? O trabalhador sai para trabalhar numa empresa de difícil acesso ou não servido por transporte público, e a lei hoje prevê, e não é um artigo lá de 1943 não, que o trabalhador tem direito, por estar à disposição da empresa, a essas horas de percurso. Ele tem direito a todas as horas de percurso? Não, apenas no trajeto que não é servido por transporte público, certo? Então não é todo o trajeto. Isso é algo que foi retirado pela reforma. A incorporação da gratificação de função recebida por mais de 10 anos por empregados comissionados também é retirado do texto da CLT. Era um direito era reconhecido pela jurisprudência do TST e retirado. Então, limites de jornada de trabalho, de banco de horas, que só poderia ser feito por negociação coletiva entre sindicatos, agora pode ser feito de forma individual. Outra coisa, um trabalhador que recebe mais do que o dobro do limite dos benefícios da Previdência, vamos colocar aí cerca de 10 mil reais, esse trabalhador vai poder negociar todas as condições de trabalho perante o seu empregador. Então, a CLT é totalmente afastada, não tem um mínimo para ser garantido, a não ser as normas constitucionais que devem ser garantidas, mas ele pode negociar tudo. Isso quer dizer que, se vier a reforma da Previdência que o Eugênio está falando, esse teto pode ser, inclusive, diminuído. E se ele for diminuído, vai abarcar uma gama de 80% a 90% dos trabalhadores que podem negociar as suas condições de trabalho diretamente com o empregador. Então, a gente perde toda a questão da proteção ao hipossuficiente, e eu quero ressaltar que a proteção ao hipossuficiente não é feita só pelas leis trabalhistas, não. Todo contrato em que existe um hipossuficiente é protegido no Brasil. O direito do consumidor tem uma proteção ao hipossuficiente, o direito do trabalho, as normas de direito ambiental também há uma proteção em relação a isso. Então, assim, não é só o direito trabalhista por ser hipossuficiente que é protegido os direitos sociais. E a gente pode citar vários outros. Indenização por danos morais, que é tabelado hoje no projeto. Por exemplo, eu sou um empregado e eu me acidento no trabalho, e desse acidente eu perco a minha vida. Segundo o projeto, eu só posso receber, caso eu entre na justiça antes de falecer, porque se eu falecer, o direito a reivindicar essa indenização por danos morais na justiça não pode passar à minha família. Hoje pode, mas com o projeto não vai mais poder passar. Não pode ser reivindicado. Se eu colocar essa ação na justiça antes de eu falecer pelo acidente de trabalho, eu só vou poder receber, por dano gravíssimo, 50 vezes o valor do meu salário. Se eu sou um assalariado que ganho um salário mínimo, só vão receber R$ 46.850. Ou seja, a minha vida agora passa a valer R$ 46.850. É uma coisa que não tem cabimento. Agora a gente vai dar valor à vida, a vida vale isso, R$ 46.850. Historicamente, eu comparo muito com um período do direito romano em que, pela injúria, eu poderia esbofetear outra pessoa e deixar a moeda lá. Isso é uma anedota que se conta nos livros jurídicos. Então, é trocar a saúde do trabalhador, a vida, por dinheiro. Então, como Eugênio, você criticou fortemente a questão da terceirização. Você acredita que esse é um dos pontos mais nocivos? Olha, como o advogado, nosso amigo advogado falou tudo aí, inclusive eu queria até fortalecer o que ele disse aí. Então, quer dizer que, no meu entender, você tem que pagar uma consulta a Chico Xavier, depois de morrer, para ele transcrever e dizer: eu quero entrar com a ação para ter meus direitos. Para você ver o absurdo. Essa é a aberração. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: veja bem, nós estamos pagando uma fatura cara e vamos pagar muito mais, não é uma dívida nossa. Primeiro, eu vejo um economista falando na televisão que o que as teles, as empresas de telecomunicações devem ao governo federal, e eles querem perdoar, é equivalente a 20 bilhões de multas, mais 80 de patrimônio, já que estava o rombo da Previdência. Eles perdoam. Aí vem outro ponto da Previdência: aumentar o prazo de contribuição e o prazo até de idade
vou botar 5 anos a mais ou mesmo, mas aumentando de contribuição, eles querem que continuemos trabalhando, contribuindo até morrer. Isso vai acontecer o quê? Quanto mais pessoas contribuindo, a Previdência vai inchando, vai ficando gordo o cofre, e ela não vai ter gasto, porque as pessoas vão demorar a se aposentar, então vai ter gasto, vai manter só os que já estão. Outro ponto, que o governo Temer, com essa lei da apresentação, ele gosta mesmo de beneficiar os ricos, os milionários. Você vê quantas empresas, bancos e outras empresas estão devendo a Previdência, que não repassam. Por que não cobra esses bancos e outras empresas? Por quê? O que é que ele vai fazer como prêmio? Claro, se eu quiser me aposentar com 25 anos de trabalho, talvez seja impossível ter um emprego, a não ser que for concursado, e talvez nem concurso mais à frente não tenha, com essa estabilidade. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que entrar com a aposentadoria privada. Quem ganha? Os bancos. Então é só incentivando banqueiros, só milionários, bilionários. E o povo que se ferre. Esse é o nosso presidente. Eu queria dividir agora as perguntas, fazer uma para Eugênio e para Valdir, e uma específica para o Dr. Antony. Para vocês dois, eu queria saber de vocês qual o impacto político que essas reformas e essa manifestação terá para 2018. O que pode impactar? Pode haver renovação? Pode haver manutenção? O que pode acontecer do ponto de vista político para 2018, diante de toda essa transformação que está sendo feita? Vai haver impacto, vai haver mudança, sim. É a primeira vez, e aí eu falo enquanto historiador, enquanto eleitor, né, com minhas mais de 4 décadas, é a primeira vez que nesse país nós vemos posicionado a direita e a esquerda em campos opostos e iguais. Em que sentido? As pessoas perderam a vergonha de dizerem que são de direita nesse país, porque as de esquerda sempre disseram, né? Historicamente elas sempre se posicionaram, sempre se mostraram, mas as pessoas do campo da direita, elas tinham um certo acanhamento, e agora, através das novas mídias sociais, as pessoas conseguem revelar mais seu pensamento, se expor, se colocarem. Então, o Brasil ficou dividido, isso ficou muito claro na última eleição presidencial, quando Dilma foi eleita, que o PSDB queria tomar o governo a qualquer custo. E aí, como não conseguiram no terceiro turno, eles conseguiram, junto com a mídia, com parte da mídia, com os empresários, com toda a elite, né, que tem poder nesse país, conseguiram colocar um governo ilegítimo através de um golpe, e isso causou uma repercussão muito grande. A esquerda se fortaleceu, os militantes históricos que estavam, digamos, acomodados em suas casas, foram para as ruas, e isso tem refletido muito nesses movimentos, principalmente esses recentes, né, da greve, que hoje culminou com a greve geral próxima ao Dia do Trabalhador. Eu acredito que a esquerda vai ter algumas posições, assim, eu não diria apenas Lula, né, que é o nome mais popular da esquerda, mas outros partidos de esquerda, como o PSOL, o PSTU, vão também se colocar como uma alternativa mais forte, né, que isso já vem sendo construído, e a direita já mostrou quem é que tem a sua cara. Né? Isso é diretamente. Valdir, essa falta de líderes, porque a gente tem, você agora que citou que a esquerda tem Lula, que é amparado mais no seu carisma próprio, né, e nas ações que desenvolveu durante o seu governo, do que num posicionamento mais ideológico de esquerda mesmo, ou seja, Lula é muito maior do que isso. Você não vê outros líderes da esquerda. A direita também não. Essa falta de líderes não pode deixar o povo mesmo, o grosso, a massa, um pouco tonto, sem saber para onde ir. Pode surgir aí um salvador da pátria, e como já surgiu em outras épocas e por tudo a perder. O maior perigo são os Hitlers da vida, né? Nós tivemos um Adolfo Hitler que apareceu para salvar a pátria quando tudo parecia perdido, e foi um dos maiores genocídios da história do mundo. Nós temos essas figuras agora, um Bolsonaro da vida que aparece como alternativa para as famílias, para
acabar com a marginalidade, isso é um perigo terrível, porque por trás há uma mídia, tem todo um aparato ideológico que reforça essa imagem desse salvador do nada. Por sinal, ele votou contra, né? Ele votou a favor da terceirização, né? E é misógino, racista, homofóbico, vai de contra todas as minorias, que algumas ainda não perceberam. Mas na esquerda tem Lula, nós temos outros nomes, tem Ciro Gomes, no PSOL nós temos Luciana Genro, tem Jean Willis, tem alguns nomes muito bons. Contudo, são nomes que ficam invisibilizados por conta da mídia, né, que é muito truculenta, e de uma campanha de descaracterização dessas figuras, da postura, da luta dessas figuras. Mas nós temos Jandira Fegali, nós temos várias pessoas. Eugênio, qual é o impacto político para 2018 dentro de tudo isso? Olha, Marcos, eu acredito e rezo a Deus todos os dias que a nossa nação possa, de fato, abrir os olhos para que, eu acredito que essa reforma trabalhista e previdenciária foi o estopim da política nacional. Se, depois desse momento, a população, que está muito mais politizada, graças a Deus, e o maior meio de comunicação do mundo, chamado rede social, até quem não gostava de política, quem não gosta, hoje lê política e está entendendo. Então, a rede social, eu costumo dizer nas minhas palestras que a rede social está politizando a nação. Então, hoje sabe quem vota contra, quem vota a favor, então não tem desculpa. Será que em 2018 vamos ter amnésia novamente? Espero que não. Sobre o Salvador da Pátria, para concluir meu raciocínio, eu mesmo sempre disse que eu não vou nesse lobbyzinho de modinha, porque Bolsonaro A, Bolsonaro B. Se quem vota em Bolsonaro tem o meu respeito, o meu carinho, mas achar que esse camarada é Salvador da Pátria, é um guerreiro, eu sempre falo, para mim, mito é o político que cresce, nasce, morre ao lado do povo. E não que diz que está com o povo e na hora de beneficiar o povo, vota contra o povo. Parabéns para quem tem Bolsonaro como mito. Doutor Antônio, para o senhor, eu queria que o senhor falasse sobre o impacto dessa reforma trabalhista, se passar do jeito que está, na justiça do trabalho especificamente, porque acho que foi um outro diferencial dessas manifestações de hoje, foi um posicionamento oficial também de juízes, promotores, do Ministério Público do Trabalho sobre isso. Um dos objetivos, há quem diga, é também viabilizar a justiça do trabalho. O senhor acredita nisso? Sim, eu acredito não apenas por crença, mas pelo que eu vi da reforma trabalhista. Se nós pegarmos os itens alterados da CLT e estudarmos constantemente, como nós, advogados trabalhistas, juízes, promotores, fazemos, quase todas as alterações propostas nessa reforma são matérias já decididas pacificamente pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que existia um reconhecimento de direitos em prol dos trabalhadores. Então, na reforma trabalhista se toma um ponto contrariamente às decisões do TST. O que isso tende a fazer? Tende a coagir o TST a decidir diferentemente do que ele pensa. Fora isso, dificulta-se o TST formar uma jurisprudência. Existe um dispositivo na reforma trabalhista que o TST só pode agora criar uma súmula depois de 10 sessões de cada turma. O TST tem 8 turmas. Cada turma tem que ter 10 sessões, todas as votações têm que ser unânimes para depois surgir uma súmula. Isso é quase impossível a unanimidade. Então, inviabiliza-se que o TST sumule, ou seja, dê uma segurança jurídica às relações do trabalho, de forma a que nós tenhamos um direito reconhecido pelo TST. Fora isso, eu creio, pelas manifestações que eu já vejo de juízes do trabalho em todo o Brasil, de ministros do TST, de desembargadores, eu creio que a Justiça do Trabalho vai se posicionar severamente pela inconstitucionalidade de muitos dispositivos na CLT. Por quê? Porque a Constituição, nossa Constituição, prevê que a vedação ao retrocesso social. O que é isso? Todo direito, isso está no artigo 7º, inciso 1, e artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Toda vez que vier uma alteração legislativa ou uma norma coletiva, um acordo de convenção coletiva, por exemplo, que preveja um patamar de direitos inferior aos já obtidos, esse direito, esse projeto é inconstitucional. Então,
é uma tendência que o TST reconheça essa inconstitucionalidade. Se o Supremo Tribunal Federal, que é a quem cabe a última palavra em termos de inconstitucionalidade, vai se posicionar do mesmo jeito, isso... Temos um apoio de um co-irmão aí da Justiça, que é a OAB, né? Graças a Deus está conosco nessa batalha. Que continue firme e forte, a OAB, Ministério do Trabalho, demais Ministério, vamos à luta, vamos nos unir, que é um só coração e uma só união. Historicamente também eles têm se posicionado, né? A OAB, nós não víamos isso antes. Isso é bacana, né? O Ministério do Trabalho. Nos traz orgulho e vontade de ir para as ruas, porque vimos que estamos ao lado de pessoas dignas, que têm força para fazer a gente vetar alguma coisa. E só complementando, Marcos, existe também previsão da prevalência do negociado sobre o legislado. O que é isso? Que entre as partes, entre os sindicatos, eles vão estabelecer as normas que vão derrogar, ou seja, afastar a incidência da lei trabalhista protetiva. Então, isso é um objetivo também de fazer com que as matérias não cheguem à justiça, sejam resolvidas pelas partes. Inclusive, está previsto no projeto que o TST só pode se posicionar sobre aspectos formais do que foi negociado, ou seja, eu não posso dizer que o negociado, o que está em acordo com a convenção, é inválido porque está otorgando direitos a apenas uma das partes. Hoje eu posso dizer isso. Se houver apenas direito a uma das partes, eu posso anular essa convenção coletiva, por exemplo. Mas a partir da reforma eu não posso mais mexer nisso. Mesmo que se diga, não, agora a jornada vai ser de 15 horas por dia, a gente compensa no prazo de um mês. Ninguém pode mexer nisso. Então, há prejuízos evidentes se essa reforma passar. Ok, já quem se incorpora aqui na nossa bancada, a nossa querida Letícia Silva, que traz para a gente sempre no final do programa o quadro que está bombando nas redes sociais. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda mais uma vez à bancada do Master News e diga para a gente o que está bombando nas redes sociais no dia de hoje. Eu desconfio do que seja. Verdade, muito boa noite, Marcos. Parabéns, né, de volta aqui à bancada hoje, substituindo Gutenberg. Obrigado. Boa noite a todos os componentes dessa bancada. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando aqui no programa Master News. E como o Marcos já disse, né, que já suspeitava do que está circulando nas redes sociais, realmente não pode ser outro assunto a não ser a greve geral, que realmente está circulando, sendo bastante comentada, tanto no Twitter, quanto nos memes e nas fotos. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Já vou começando com os memes que estão circulando aí nas redes sociais. Olha só. Tá, esse é do Bode Gaiato e está circulando nas redes sociais, pessoal comentando, compartilhando e diz o seguinte: cadê teu pai, Júnior? Ele disse que ia para a rua protestar. A referência desse meme aí do Bode Gaiato foi em alusão a uma foto que a gente vai mostrar. Pronto, essa foto aí que está em tudo quanto é Instagram e rede social, o pessoal postando aí dizendo que era a forma de protestar. Então esse meme do Bode Gaiato que a gente passou anteriormente foi fazendo alusão àquela imagem. O próximo meme que você confere aí nas redes sociais também é do Bode Gaiato e diz: protesto na Bahia é massa. Quando a polícia joga spray de pimenta, a gente levanta o nosso acarajé. Bote mais, meu filho. O próximo também que você confere na tela, também do Bode Gaiato, que fez bastante memes em relação a esses protestos e diz: Juninho, vá lavar os pratos, hoje é greve geral, manhã. Minha filha, não vou fazer nada. E foi assim que eu fui lavar os pratos de couro quente. E aí o próximo, esse aí é de Artes da Depressão e diz: manifestação pelo direito de não ser obrigado a nada. E aí é da Sandra. Esse comentário aí que está circulando nas redes sociais sobre a Sandra correu muito, viu? A greve está tão grande que nem a maquiadora da Sandra foi trabalhar. E esse próximo aí que também você confere é do Ipestes Pessoense e diz: cuidado, crianças, o sindicato dos Mofis não parou não, viu? Tem greve aqui não, moral. E aí o próximo que você também confere na sua tela: montaram uma barricada aqui em casa, impossível sair hoje. E esses aí não são memes, são as imagens que estão circulando nas redes sociais. A gente trouxe para vocês. Essas fotos estão no Fotos Públicas e o pessoal compartilhou também. São das greves gerais, algumas
manifestações que aconteceram, das várias manifestações que aconteceram. Essa daí é de Minas Gerais, o próximo que você vai conferir, esse aí também é de Minas, mas tem de Brasília e São Paulo. Olha só, esse de Brasília, e o próximo que você vai conferir é de São Paulo e está circulando nas redes sociais. A gente pegou algumas das várias fotos que estão sendo comentadas, tanto no Facebook quanto no Instagram, e em grupos de WhatsApp também o pessoal tá colocando esse assunto das greves gerais. E não é só assunto, como eu disse, nos memes e também nas fotos, nos Trend Tops do Twitter. Esse é o assunto mais comentado, só que de forma diferente. O pessoal colocou hashtag a greve fracassou. E aí, desse assunto, muita gente comentando, dizendo que foi um fracasso, e outras pessoas rebatendo, dizendo que não, e mostrando tanto essas imagens que a gente acabou de passar, quanto outras imagens que eles pegam de protestos e rebatendo, né, dizendo que não foi um fracasso. Então, esses dois assuntos sendo comentados nas redes sociais, lá no Twitter. Bom, o quadro que está bombando nas redes sociais fica por aqui. Você, claro, pode participar com a gente através do meu Instagram, @LeticiaSilvaTV. Marcos, é com você. Obrigado, Letícia. Pelo menos no Twitter, os protestos foram um sucesso, porque desde ontem que só se comenta, todas as hashtags são em referência às mobilizações e às greves, hora positiva, hora negativa. A gente vai chegando ao final do programa de hoje e eu gostaria de agradecer a você, Eugênio, muito obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite e fazer parte aqui da nossa bancada. Obrigado, Marcos. Estou sempre à sua disposição, de Gutenberg, da nossa amiga Letícia, que sempre nos liga, e é uma honra estar lá de vocês, aos amigos. Agradecer também ao Valdir Lima, historiador e militante. Muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite e desde já tomo a liberdade de dizer que vamos convocá-lo outras vezes para fazer parte aqui da nossa bancada. Obrigado, Marcos. Obrigado à Rede Master. Podem chamar quantas vezes for necessário. Eu estarei com o maior prazer, né, de participar. E, Letícia, se tivesse fracassado, ninguém perderia tempo para dizer isso. Olha só. É sinal que incomodou demais. Continua no topo, né? Exato. E esse assunto está sendo comentado não só nos Trend Tops do Twitter de João Pessoa, quanto aqui no Brasil também. E aí a gente trouxe esses dois pontos, né? O pessoal comentando de forma, dizendo que foi um fracasso, e outras pessoas rebatendo, dizendo que não foram. E quem rebate acaba usando a mesma hashtag, por isso que ela... Exatamente. E a estratégia foi tão fraca, porque aí quando você disse que não foi um sucesso, o assunto continua em alta. Exatamente. Doutor Antônio, muito obrigado também por fazer parte. Desde já lhe deixo atento também que outras vezes será convocado também para a nossa bancada aqui para debater, inclusive, outros temas. Eu agradeço o convite, Marcos, a TV Master. Cumprimento os meus colegas hoje aqui, Eugênio, Valdir, pela elevação do nosso diálogo, né? E ressaltando que o que há de importante, que nós não estamos criticando a empresa, a função social da empresa, mas apenas tentando equilibrar as relações de trabalho e chamando atenção para as nossas instituições. É importante que as defendemos. Meu agradecimento à Letícia, a todos da produção, por mais uma vez receber aqui muito bem. E um agradecimento especial a você de casa que nos acompanhou em mais um Master News aqui na TV Master, atendendo hoje especificamente ao convite do Gutenberg para vir substituí-lo. E desde já desejar um bom final de semana a todos e sempre o nosso pedido de que continue aqui com a TV Master, a TV toda nossa que valoriza a nossa terra Paraíba. Logo em seguida o Estilo A com a Astrid Bach e o Bastidores com o Padre Albeni Galdino, que hoje recebe o pastor Estevão Fernandes. Exatamente. Já no programa Estilo A, a Astrid vai receber um Flávio Tavares, que vai falar sobre uma exposição e ainda muita música com a Eva. Ela vai trazer músicas de tango aqui no programa Estilo A. Essa é a variedade da TV Master, que você já conhece. Então fica com a gente, excelente final de semana, fiquem com Deus e até mais. Boa noite.